Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 29 de dezembro. A noite começa marcada por expectativa e emoção na rádio, onde a apresentação de Doris River, sem que muitos saibam que se trata de Dita, se transforma em um verdadeiro acontecimento. Desde os primeiros acordes, o público se rende à voz potente e cheia de sentimento da cantora. Cada nota ecoa com força, carregando tudo o que Dita viveu até ali: dor, superação, esperança. A plateia reage com entusiasmo crescente, e os aplausos se tornam cada vez mais intensos, confirmando que o retorno da cantora é um sucesso absoluto. Nos bastidores, Lourival vibra com o impacto da apresentação, certo de que acertou ao apostar naquele momento, enquanto Candinho, mesmo à distância, sente orgulho e emoção ao imaginar a esposa brilhando. Encerrada a apresentação, o reconhecimento é imediato. A rádio fervilha de comentários positivos, e a reação do público deixa claro que Doris River conquistou todos. No entanto, a alegria de Dita se mistura rapidamente com frustração quando ela percebe que Lourival evita revelar sua verdadeira identidade ao fim do espetáculo. Para ela, o silêncio do produtor soa como mais uma forma de apagá-la, mesmo diante de um triunfo tão grande. Dita confronta Lourival, deixando claro seu incômodo. Ela quer ser reconhecida pelo que é, não apenas como um nome inventado. Lourival tenta contornar a situação, dizendo que tudo faz parte de uma estratégia maior, mas a cantora não esconde a irritação, sentindo que sua verdade continua sendo adiada. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Samir vive seus próprios conflitos emocionais. Sensível ao clima natalino, o menino procura Candinho com um pedido inesperado. Ele quer que Zulma e Zenaide possam se juntar à ceia de Natal no sítio. O pedido vem carregado de ingenuidade e desejo de união. Candinho se surpreende, mas enxerga ali a bondade do filho, sempre disposto a acreditar nas pessoas. Mesmo ciente de tudo que Zulma já causou, Candinho hesita, dividido entre a cautela e a vontade de fazer Samir feliz. O Natal, afinal, desperta nele a ideia de perdão e de tentar manter a harmonia, ao menos naquela noite. No entanto, a tranquilidade que se tenta construir é brutalmente interrompida quando Anabela começa a demonstrar sinais de desespero. A menina percebe que algo está errado e, aos poucos, se dá conta de que perdeu completamente a audição. O choque é devastador. Anabela entra em pânico, sem conseguir compreender o que acontece com seu próprio corpo. O medo toma conta dela, e o silêncio repentino se torna ensurdecedor. Estela, Celso e Túlio rapidamente se mobilizam para acolhê-la. Os três se unem em torno da menina, tentando acalmá-la, mesmo tomados pela própria angústia diante da gravidade da situação. Estela demonstra força ao segurar Anabela nos braços, falando com ela com carinho, mesmo sabendo que as palavras já não chegam como antes. Celso, visivelmente abalado, se esforça para transmitir segurança, enquanto Túlio tenta manter a postura profissional, avaliando mentalmente o que pode ser feito para ajudar. O clima entre eles é de preocupação profunda. A perda da audição de Anabela surge como um golpe inesperado, capaz de mudar completamente os rumos da família e de suas próprias escolhas. Em paralelo, Lúcio toma uma decisão que vinha adiando há muito tempo. Carregado de culpa e consciência pesada, ele resolve entregar a Aidê as páginas arrancadas do diário de Rosita. O gesto representa um passo importante em direção à verdade. Ao entregar os papéis, Lúcio sabe que estará abrindo feridas antigas, mas também oferecendo à jovem a chance de compreender melhor sua própria história. O momento é tenso, marcado por olhares carregados de emoção. Aidê recebe as páginas com surpresa e apreensão, sem saber exatamente o que encontrará ali, mas consciente de que aquele conteúdo pode mudar sua percepção sobre o passado. Enquanto alguns tentam consertar erros, outros afundam ainda mais neles. Sandra, movida pela ambição e pelo desespero, consegue furtar as joias de Anastácia. O ato representa mais um passo em sua escalada de crimes. No entanto, logo após cometer o furto, Sandra começa a passar mal. O corpo reage de forma violenta, como se não suportasse mais o peso de tantas atitudes cruéis. A tontura a obriga a se sentar, e por alguns instantes ela teme desmaiar ali mesmo, cercada por tudo que roubou. O mal-estar não é apenas físico, mas também simbólico, refletindo o preço que começa a cobrar por suas escolhas. De volta às questões do coração, Asdrubal tenta, mais uma vez, conversar com Zenaide. Ele se aproxima com cautela, disposto a esclarecer sentimentos e mal-entendidos. No entanto,
O momento não sai como ele imagina. Antes que consiga dizer muitos, Zenaide surpreende ao beijar Sabiá, deixando Asdrubal atônito. A cena o atinge em cheio, trazendo uma mistura de frustração, ciúmes e resignação. Ele percebe que talvez tenha chegado tarde demais, e se afasta, tentando esconder a dor que sente. No sítio, Cunegundes anuncia uma decisão que pega Quinzinho de surpresa. Ela afirma que irá morar em São Paulo com ele. A declaração vem carregada de entusiasmo e ambição. Cunegundes deixa claro que enxerga na cidade grandes novas oportunidades e não pretende ficar para trás. Quinzinho reage com espanto e certo receio, percebendo que a presença constante da mãe pode trazer tanto apoio quanto confusão. Mesmo assim, Cunegundes se mostra irredutível, decidida a mudar sua vida e acompanhar o filho. Enquanto isso, a situação de Anabela continua sendo o centro das atenções. Estela, Celso e Túlio permanecem ao lado da menina, alternando tentativas de acalmá-la e discutir, em silêncio, os próximos passos. O sofrimento de Anabela os aproxima, mas também escancara as tensões entre eles, especialmente entre Celso e Túlio, ambos ligados a Estela por sentimentos profundos e conflitantes. Apesar disso, naquele momento, qualquer rivalidade fica em segundo plano diante da urgência de cuidar da criança. A noite avança, e o relógio se torna um inimigo silencioso. Dita, após a apresentação e a discussão com Lourival, se vê atrasada para a ceia de Natal no sítio. O nervosismo toma conta dela, pois sabe da importância de estar presente ao lado de Candinho e das crianças. Mesmo exausta, ela não desiste. Determinada, deixa tudo para trás e segue viagem, guiada pela vontade de celebrar o Natal com sua família. Enquanto Dita ainda está a caminho, Candinho tenta manter o clima natalino vivo no sítio. Ele observa as crianças, sente o peso das decisões que tomou e das que ainda terá de tomar. O pedido de Samir ecoa em sua mente, assim como as lembranças recentes de tantas provações. Candinho acredita que o Natal pode ser um momento de reconciliação, mas também pressente que nem tudo será simples. Finalmente, quando a noite já avança e a ceia parece prestes a começar sem ela, Dita chega ao sítio. Sua chegada traz alívio e emoção. Candinho a recebe com um sorriso cheio de amor, e o reencontro carrega um significado especial depois de tudo o que viveram. Apesar do cansaço e das mágoas, Dita se permite sentir alegria por estar ali, cercada por quem realmente importa. O Natal se instala, então, como um momento de contrastes. De um lado, o sucesso de Doris River e a esperança de novos caminhos. Do outro, a dor de Anabela, o peso dos segredos revelados e as consequências dos crimes cometidos. A noite sagrada reúne todos sob a mesma atmosfera de expectativa, deixando claro que, apesar das luzes e dos votos de paz, o futuro ainda reserva desafios profundos para cada um deles. Terça-feira, 30 de dezembro. A chegada de Dita ao sítio transforma completamente a noite de Natal. Assim que a vê cruzar a porta, Candinho se emociona como se todo o peso dos últimos meses finalmente encontrasse descanso. Ele corre ao encontro da esposa, abraça-a com força e, com os olhos marejados, agradece por ela estar ali. Para Candinho, aquele reencontro simboliza mais do que uma simples ceia. É a confirmação de que, apesar de tantas armadilhas, mentiras e perigos, o amor deles continua intacto. As crianças se aproximam, felizes, e Dita sente o calor daquela família que escolheu construir. O clima no sítio muda, ganhando luz, afeto e esperança. Enquanto a celebração começa a se formar, no hospital, Anabela vive momentos de profunda angústia. A menina, ainda abalada pela perda repentina da audição, implora para deixar o hospital. Ela não suporta mais o ambiente frio, os corredores silenciosos e o medo constante de exames e diagnósticos. Em lágrimas, pede para voltar para casa, dizendo que quer passar o Natal longe daquele lugar. Estela, com o coração apertado, tenta acalmá-la, segurando suas mãos e explicando que tudo está sendo feito para ajudá-la. Celso observa a cena, visivelmente abalado, sentindo-se impotente diante do sofrimento da filha. Túlio, atento, percebe que o estado emocional de Anabela é tão delicado quanto físico. Ainda no hospital, Túlio aproveita um momento a sós com Celso para sondá-lo sobre Estela. Com cautela, pergunta se Celso acredita que ela pode mudar de decisão em relação ao casamento. A pergunta vem carregada de sentimentos não resolvidos. Celso, tenso, responde de forma evasiva, deixando claro que confia em Estela, mas sem esconder o incômodo com a insistência de Túlio. O clima entre os dois é contido, porém denso, marcado por rivalidade, ciúme e uma disputa silenciosa que continua a crescer. De volta ao sítio, a ceia de Natal finalmente começa.
Todos se reúnem em volta da mesa, e o espírito natalino se espalha. Há risos, trocas de olhares carinhosos e momentos de silêncio respeitoso, em que cada um parece agradecer, à sua maneira, por ter chegado até ali. Samir observa Candinho e Dita com admiração, sentindo-se protegido e pertencente. Joaquim participa com entusiasmo, e as crianças celebram como se aquele fosse o Natal mais especial de suas vidas. Candinho faz uma breve fala, agradecendo pela união e pedindo que o próximo ano traga mais paz do que dor. Em outro canto da cidade, também se celebra o Natal, mas com tons bem diferentes. Olga, aproveitando o clima festivo, surpreende Araújo com um beijo. O gesto deixa o homem desconcertado, sem saber se aquilo é um sinal de aproximação sincera ou mais uma jogada estratégica de Olga. Ainda assim, por um breve instante, ele se deixa levar pela emoção, mesmo desconfiando das intenções dela. O beijo marca uma virada na relação dos dois, misturando desejo, poder e segredos que ainda não vieram à tona. Enquanto alguns celebram, Zuma não perde a oportunidade de reafirmar suas intenções. Em conversa com Zenaide, ela afirma com convicção que estará ao lado de Candinho no próximo Natal. A declaração soa quase como uma promessa obsessiva. Zenaide percebe o tom determinado da patroa e se inquieta, temendo que Zuma ainda pode ser capaz de fazer para se aproximar de Candinho novamente. A fala deixa claro que, mesmo derrotada em várias frentes, Zuma não desistiu de seus planos. Apesar das tensões, há também espaço para boas notícias. Sabiá comemora com alegria o fato de ter reatado o namoro com Zenaide. Ele se mostra mais maduro, disposto a valorizar a relação e corrigir erros do passado. Zenaide, embora cautelosa, se permite sorrir e acreditar em um novo começo. Ao mesmo tempo, Zé dos Porcos celebra a reconciliação com Maria Divina. Os dois trocam gestos de carinho e prometem não se afastar novamente. Para eles, o Natal simboliza recomeço e a chance de fazer diferente. Na rádio, o impacto da apresentação de Doris River continua repercutindo. Impressionado com a força da voz e a reação do público, Lúcio toma uma decisão importante. Ele convida Doris River para gravar um disco em sua emissora. O convite é feito com entusiasmo e respeito, reconhecendo o talento da cantora e enxergando ali uma grande oportunidade artística. Mesmo sem saber ainda que Doris é Dita, Lúcio demonstra convicção de que aquela voz merece ser registrada e ouvida por todo o país. A proposta abre um novo horizonte para a carreira da cantora. Enquanto isso, o hospital volta a ser palco de acontecimentos graves. Miriam chega desacordada, trazida às pressas. A movimentação chama a atenção de todos. Assim que toma conhecimento da paciente, Estela empalidece e revela a Túlio que a mulher é sua mãe. A revelação cai como um choque. Túlio fica visivelmente abalado, tentando manter a postura profissional enquanto lida com o impacto emocional. O passado que ele tentou manter distante retorna de forma abrupta, trazendo à tona lembranças, conflitos e feridas ainda abertas. Estela acompanha os primeiros procedimentos, dividida entre o dever como médica e a preocupação como filha. Túlio observa cada movimento, angustiado, temendo pelo pior. O estado de Miriam é delicado, e o clima no hospital se torna ainda mais tenso. A presença dela conecta diretamente o passado de Túlio às decisões que ele vem tomando no presente, especialmente em relação a Estela e Celso. Enquanto a notícia sobre Miriam se espalha, Celso recebe uma informação devastadora. Ele procura Candinho, que ainda está envolvido com a celebração no sítio, e anuncia que as joias de Anastácia foram roubadas. A revelação quebra parte do clima festivo. Candinho fica atônito, sentindo um misto de tristeza e indignação. As joias representam mais do que valor material. São símbolos da memória de sua mãe e de toda a história que construiu. O roubo reacende nele a sensação de que, mesmo nos momentos de alegria, o perigo e a maldade continuam à espreita. Dita percebe a mudança no semblante do marido e se aproxima, oferecendo apoio. Candinho compartilha a notícia, e ela reage com firmeza, dizendo que não deixarão que mais essa injustiça os derrube. Apesar do impacto, eles decidem preservar o espírito do Natal, ao menos naquela noite, em respeito às crianças e à memória de Anastácia. O contraste entre os ambientes é marcante. No sítio, a ceia segue com emoção contida, abraços sinceros e votos de esperança. No hospital, o clima é de apreensão, com Anabela ainda implorando para ir embora e Túlio dividido entre a mãe inconsciente e os sentimentos por Estela. Na cidade, alianças se fortalecem, romances se retomam e ameaças silenciosas continuam sendo feitas. À medida que a noite avança, cada personagem carrega consigo um desejo para o futuro. Candinho sonha com paz ao lado de Dita e dos filhos.
Dita, mesmo cansada, sente renascer a esperança em sua carreira. Stella se vê pressionada por decisões difíceis, entre o amor, a culpa e a responsabilidade. Túlio encara o peso do passado que retorna sem aviso. Zuma planeja, silenciosa, seus próximos passos. E, acima de tudo, o Natal deixa claro que, para todos eles, a felicidade ainda é frágil, constantemente ameaçada, mas intensamente desejada. Aquela noite termina sem respostas definitivas, mas com a certeza de que nada será como antes. O Natal, com toda sua carga simbólica, une, separa, cura e expõe feridas. E, enquanto as luzes se apagam lentamente no sítio, no hospital e na cidade, cada um se prepara, consciente ou não, para os conflitos que o novo dia trará. Quarta-feira, 31 de dezembro. O clima ainda é de comoção no sítio depois da noite de Natal, marcada por reencontros, revelações e emoções profundas. Logo pela manhã, Candinho chama Celso para uma conversa reservada. Com um jeito simples, mas firme, ele diz que pretende voltar a São Paulo depois do Natal. Candinho explica que, apesar de todo o carinho que sente pelo sítio e pela família reunida, sabe que seus compromissos na cidade não podem mais esperar. A fábrica, os negócios e os problemas que se acumulam exigem sua presença. Celso ouve em silêncio, compreendendo que essa decisão marca o fim de um breve período de paz e o retorno às tensões que ficaram suspensas durante as festas. Celso aproveita a conversa para abrir o coração. Visivelmente abatido, ele confessa a Candinho que não sabe se Stella ainda deseja se casar com ele. A insegurança toma conta de suas palavras. Celso admite que sente Stella distante, dividida entre o trabalho no hospital, os conflitos familiares e sentimentos que ela mesma parece não conseguir organizar. Candinho tenta confortá-lo, dizendo que o amor verdadeiro enfrenta provas e que, às vezes, é preciso paciência. Ainda assim, Celso deixa claro que teme perder Stella justamente quando mais acreditava que o futuro dos dois estava definido. Enquanto isso, no hospital, Stella enfrenta seus próprios fantasmas. Em uma conversa tensa com Túlio, ela afirma, sem hesitar, que jamais perdoará Miriam. A presença da mãe, mesmo debilitada, desperta em Stella lembranças dolorosas de abandono, mágoas antigas e feridas que nunca cicatrizaram. Túlio tenta ponderar, dizendo que Miriam está frágil e que talvez mereça compreensão. Mas Stella se mantém irredutível. Para ela, o passado não pode ser apagado por um momento de fragilidade, e a dor que carrega é grande demais para ser ignorada. A situação se complica quando Anabela, cada vez mais sensível e confusa após os acontecimentos recentes, se aproxima de Miriam. A menina demonstra curiosidade e uma estranha empatia pela mulher desacordada que, pouco a pouco, começa a recuperar a consciência. Anabela se senta ao lado do leito, segura sua mão e observa seu rosto com atenção. Esse gesto preocupa profundamente Stella, que teme o impacto emocional dessa aproximação na filha, já tão fragilizada pela perda da audição. Stella sente medo de que Anabela se apegue a alguém que representa tanta dor em sua própria história. No meio desse turbilhão emocional, Ernesto começa a demonstrar inquietação. Ele desconfia de Lourival, observando cada passo do rival com atenção redobrada. Ernesto percebe que Lourival anda confiante demais, sempre um passo à frente, e isso incomoda profundamente. Para ele, há algo de errado naquela postura segura, quase provocadora. Ernesto passa a rondar, escutar conversas pela metade e tentar entender quais são os verdadeiros planos de Lourival, convencido de que está prestes a ser passado para trás mais uma vez. Essa desconfiança cresce ainda mais quando baronesa Sandra toma uma decisão ousada. Determinada a recuperar espaço e influência, ela resolve alugar o dancing para a noite de Ano Novo. A escolha não é apenas comercial, mas estratégica. Sandra enxerga na festa uma oportunidade de se reafirmar socialmente, atrair aliados e, talvez, dar novos golpes que a coloquem novamente em posição de vantagem. Ela organiza tudo com cuidado, escolhendo a data, planejando a decoração e garantindo que a noite seja comentada por toda a cidade. Seu olhar, no entanto, revela que nada ali é apenas diversão. No sítio, o clima de tranquilidade é quebrado por um conflito direto entre Dita e Zuma. As duas se encontram por acaso, e a tensão é imediata. Zuma não esconde o ressentimento que sente, nem a frustração por ver Dita ocupando um lugar que ela acredita que deveria ser seu. Dita, por sua vez, se mostra firme, deixando claro que não permitirá mais interferências ou provocações. As palavras trocadas são duras,
cheias de indiretas e acusações veladas. Candinho percebe o embate de longe e se aproxima, tentando conter a situação antes que saia do controle. O confronto expõe feridas antigas e deixa evidente que a rivalidade entre Dita e Zuma está longe de terminar. Zuma se afasta, mas não sem antes lançar um olhar carregado de promessas silenciosas. Dita respira fundo, tentando manter a calma, mas sente o peso daquela hostilidade. Candinho a abraça, oferecendo apoio, e reforça que não permitirá que ninguém volte a causar sofrimento à sua família. Em outro canto do sítio, um momento mais leve traz alívio em meio a tantas tensões. Asdrubal parabeniza Picolé por sua carta de amor à pureza. Com orgulho, Asdrubal comenta a sensibilidade das palavras escritas pelo rapaz, dizendo que nem todos têm coragem de expressar sentimentos de forma tão sincera. Picolé fica envergonhado, mas feliz, sentindo-se valorizado. A carta, simples e cheia de afeto, representa um contraponto às intrigas e ressentimentos que dominam tantos outros relacionamentos. Enquanto isso, os preparativos para a despedida do Natal seguem. Candinho reúne todos mais uma vez, pedindo um momento de silêncio. Ele olha ao redor, vê rostos marcados por alegria, dor, esperança e incerteza. Então, Dita se aproxima e entoa uma canção natalina. Sua voz preenche o ambiente com suavidade e emoção. Cada verso parece tocar profundamente quem escuta. As crianças se aproximam, os adultos se comovem, e até aqueles mais endurecidos pelos problemas sentem os olhos marejarem. A canção cria um clima de união raro. Candinho segura a mão de Dita, emocionado, sentindo que aquele momento ficará para sempre em sua memória. Para ele, a música simboliza tudo o que deseja preservar: a família, o amor, a simplicidade e a fé de que dias melhores ainda virão. Celso, ao ouvir a canção, reflete sobre seus próprios conflitos e sente um aperto no peito ao pensar em Estela e no futuro incerto que os aguarda. No hospital, Anabela também parece sentir algo especial, mesmo à distância. Ela fecha os olhos, como se pudesse ouvir a canção, e aperta a mão de Miriam com mais força. Estela observa a cena, dividida entre a preocupação e uma estranha sensação de que algo importante está se transformando dentro da filha. Túlio permanece em silêncio, refletindo sobre suas escolhas e sobre o peso que o passado continua exercendo sobre o presente. Já Ernesto, consumido pela desconfiança, não consegue se entregar a nenhum momento de paz. Sua mente trabalha sem parar, tentando ligar pontos, prever movimentos e descobrir o que Lourival realmente planeja. Ele sente que perdeu espaço, que está sendo deixado para trás, e isso enche de raiva e frustração. Para Ernesto, o fim do ano se aproxima carregado de presságios sombrios. Sandra, por sua vez, se imagina no centro do dance na noite de Ano Novo, observando tudo de cima, certa de que ainda pode virar o jogo. Para ela, cada festa é um campo de batalha disfarçado, onde alianças se formam e inimigos se revelam. Sua decisão de alugar o espaço é apenas mais um passo em uma estratégia maior, ainda invisível para muitos. À medida que a canção de Dita chega ao fim, o silêncio que se segue é carregado de emoção. Candinho agradece, com a voz embargada, dizendo que aquele Natal ficará guardado no coração de todos. Ele reafirma sua decisão de voltar a São Paulo, mas promete que levará consigo a força daquele momento. Para Candinho, enfrentar os desafios que o aguardam só será possível porque ele sabe que não está sozinho. O dia avança, e cada personagem segue seu caminho, levando consigo sentimentos intensos e decisões difíceis. O Natal termina, mas deixa marcas profundas. Entre promessas, conflitos, reconciliações e novas ameaças, fica claro que o próximo período será decisivo. A canção ainda ecoa na memória de todos, lembrando que, mesmo em meio à dor e à incerteza, o amor e a esperança insistem em sobreviver. Quinta-feira, 1 de janeiro. Candinho observa Celso com atenção desde a conversa da noite anterior. Percebe o abatimento do sobrinho, a insegurança que ele tenta esconder, e decide não deixar aquilo crescer em silêncio. Com um jeito simples e direto que lhe é próprio, Candinho chama Celso para caminhar um pouco pelo sítio. Durante o trajeto, fala sobre amor, persistência e coragem. Diz que Estela vale a luta, que sentimentos verdadeiros não podem ser abandonados diante da primeira incerteza. Candinho lembra que a vida já lhe ensinou, muitas vezes, que desistir é sempre o caminho mais fácil, mas quase nunca o mais justo. Suas palavras tocam Celso, que escuta em silêncio, visivelmente emocionado, sentindo-se amparado e fortalecido para não abrir mão de seus sentimentos. Ainda tomada pela confiança que insiste em demonstrar, Zuma procura Candinho. Com um sorriso calculado e um tom que mistura promessa e provocação,
ela afirma que os dois estarão juntos no próximo Natal. A frase soa ambígua, carregada de intenções que Candinho não consegue decifrar completamente. Ele reage com cautela, sem confrontá-la, mas deixa claro que seu maior desejo é ver Samir feliz e protegido. Zulma se despede convicta, levando consigo a certeza de que ainda tem planos em andamento e que não pretende abrir mão deles tão facilmente. Enquanto isso, Sabiá se despede de Zenaide e decide voltar com ela para São Paulo. O reencontro reacende sentimentos antigos, e os dois partem juntos, carregando a esperança de reconstruir algo que ficou interrompido no passado. A viagem representa um recomeço para ambos, ainda que cercado de incertezas. Zenaide demonstra apreensão, mas também alívio por não seguir sozinha. Sabiá, por sua vez, parece determinado a corrigir erros e enfrentar o que ficou pendente. No sítio, Quincas chama Quinzinho para uma conversa séria. Com um misto de nervosismo e orgulho, ele revela que terá outro filho. A notícia surpreende Quinzinho, que reage com espanto e tenta entender como o pai pretende lidar com tamanha responsabilidade. Quincas fala sobre mudança, amadurecimento e vontade de fazer diferente. Apesar das dúvidas, Quinzinho percebe sinceridade nas palavras do pai e começa a enxergar aquele anúncio como um sinal de transformação real. Na cidade, a movimentação na rádio é intensa. Lourival concede uma entrevista a Lúcio, usando seu tom confiante e carismático para anunciar a gravação do disco de Doris River. A revelação provoca curiosidade imediata. O nome da cantora misteriosa desperta comentários, especulações e expectativa. Lourival fala como se estivesse apresentando um fenômeno internacional, reforçando o suspense em torno da identidade de Doris. Lúcio acompanha tudo com interesse profissional, acreditando estar diante de uma grande oportunidade para a emissora. Ao tomar conhecimento da entrevista, Dita sente um incômodo profundo. Em conversa franca com Candinho, ela garante que só gravará um disco em seu próprio nome. Dita explica que não quer mais se esconder atrás de personagens ou mentiras, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Candinho respeita a decisão da esposa, reafirmando seu apoio incondicional. Para ele, o mais importante é que Dita esteja em paz consigo mesma, ainda que o caminho seja mais difícil. Na outra ponta dessa história, Sandra reage com exigência. Ao saber do sucesso da entrevista e da repercussão de Doris River, ela ordena que Ernesto contrate a cantora para sua festa de fim de ano. Sandra deixa claro que não aceita objeções. Para ela, a presença de Doris é estratégica, capaz de atrair atenção, prestígio e aliados. Ernesto tenta ponderar, mas percebe rapidamente que contrariá-la só traria mais problemas. A exigência aumenta a tensão entre os dois, deixando Ernesto cada vez mais pressionado. Em meio a tantas movimentações, Aide procura Araújo. Em uma conversa delicada, ela confirma que Lúcio não é seu pai. A revelação traz alívio e dor ao mesmo tempo. Araújo escuta com atenção, absorvendo o impacto da verdade. Aide demonstra maturidade ao lidar com o assunto, embora deixe transparecer a tristeza por toda a confusão que viveu. Araújo tenta confortá-la, dizendo que a verdade, por mais dura que seja, sempre liberta. No hospital, Túlio toma uma decisão carregada de simbolismo. Ele procura Estela e a presenteia com alianças. O gesto é silencioso, mas poderoso. Túlio não faz grandes discursos, apenas deixa claro que deseja assumir o amor que sente e lutar por ele. Estela se emociona ao ver as alianças, tomada por sentimentos contraditórios. O presente reacende a chama de um amor que ela tenta controlar, mas que insiste em se impor. Observando tudo à distância, Sandra começa a traçar um novo plano. Ela pensa em ajudar Celso a reconquistar Estela, não por generosidade, mas por interesse próprio. Sandra percebe que pode usar a fragilidade emocional de Celso como peça em seu jogo. A ideia agrada, pois acredita que, ao se aproximar dele, pode influenciar decisões importantes e recuperar espaços que perdeu. Seus pensamentos revelam mais uma vez sua habilidade em transformar sentimentos alheios em instrumentos de poder. No sítio, a tranquilidade aparente esconde inquietações. Dita tem um pesadelo perturbador com Doris River. No sonho, ela se vê dividida entre duas identidades, perdendo a própria voz e sendo aplaudida por uma multidão que não a reconhece. Acorda assustada, com o coração acelerado e a sensação de que está prestes a perder algo essencial. Candinho a consola, dizendo que sonhos são reflexos do medo, não do destino. Ainda assim, Dita permanece inquieta, temendo que o passado volte a engoli-la. Ao longo do dia, as palavras de Candinho ecoam na mente de Celso. Incentivado pelo tio, ele começa a repensar suas atitudes.
Decide que não ficará mais à espera de respostas silenciosas. Sente que precisa agir, conversar, enfrentar Stella e esclarecer sentimentos. A conversa com Candinho reacende sua determinação, mesmo diante do medo da rejeição. Zulma, por sua vez, mantém-se confiante. Sua afirmação sobre o próximo Natal não foi dita ao acaso. Ela observa cada movimento de Candinho, calculando o momento certo de agir novamente. Sua postura tranquila esconde ansiedade e ambição, mas também uma convicção perigosa de que o tempo joga a seu favor. A viagem de Sabiá e Zenaide marca um afastamento necessário para alguns, enquanto para outros representa abandono. O caminho até São Paulo é silencioso, carregado de reflexões sobre escolhas feitas e oportunidades perdidas. Ambos sabem que o retorno à cidade não será simples, mas acreditam que juntos podem enfrentar o que vier. Na rádio, a repercussão da entrevista de Lourival cresce. O nome Doris River se espalha, alimentando rumores e expectativas. Lúcio comemora a audiência, sem imaginar os conflitos internos que essa falsa identidade provoca em Dita. Lourival, satisfeito, acredita estar no controle da situação, certo de que pode conduzir tudo a seu favor. Sandra, cada vez mais determinada, começa a articular encontros e conversas estratégicas. Sua intenção de ajudar Celso não é inocente. Ela acredita que, ao se infiltrar naquele drama amoroso, pode influenciar decisões futuras que beneficiem seus próprios planos. No hospital, Stella guarda as alianças dadas por Túlio. O gesto mexe profundamente com ela. Ao mesmo tempo em que se sente amada, também se vê pressionada a escolher. A presença de Anabela, a situação de Miriam e o noivado com Celso formam um emaranhado de emoções que a deixam exausta. Ainda assim, as alianças simbolizam uma possibilidade de felicidade que ela não consegue ignorar. Dita passa o resto do dia tentando afastar a sensação deixada pelo pesadelo. Sua decisão de gravar apenas em seu próprio nome se fortalece, mas o medo de ser puxada novamente para o personagem de Doris River permanece. Ela sabe que o sucesso pode cobrar um preço alto demais. Ao cair da noite, cada personagem carrega consigo certezas frágeis e dúvidas profundas. O incentivo de Candinho, as promessas de Zulma, os planos de Sandra, o amor de Túlio e os conflitos de Stella se entrelaçam, formando um cenário de expectativa e tensão. O futuro se desenha incerto, e todos parecem caminhar em direção a decisões que poderão mudar seus destinos de forma definitiva. Sexta-feira, 2 de janeiro. Dita passa a manhã inquieta, com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas que não consegue mais guardar só para si. Sentindo que precisa de orientação, ela procura Asdrúbal, alguém em quem confia pela sensatez e pela experiência de vida. Em conversa franca, Dita desabafa sobre seus medos, a pressão em torno de Doris River, a proposta que ronda sua carreira, o receio de decepcionar Candinho e, principalmente, o medo de perder a própria identidade. Asdrúbal a escuta com atenção, sem interromper, e depois fala com calma, aconselhando-a a não se afastar de quem ela realmente é. Ele diz que sucesso algum vale a perda da própria verdade e lembra que Dita já enfrentou desafios muito maiores. Suas palavras confortam a cantora, que sai da conversa mais serena, embora consciente de que decisões difíceis se aproximam. Enquanto isso, Jocasta e Cunegunde seguem com seus planos ambiciosos. Movidas pela cobiça e pela excitação da possibilidade de enriquecer ainda mais, as duas vão atrás das esmeraldas. Cunegundes demonstra ansiedade, calculando mentalmente tudo o que pode conquistar com aquela fortuna. Jocasta vibra, imaginando uma vida de luxo, status e reconhecimento. As duas se comportam como cúmplices em uma aventura perigosa, ignorando os riscos e as consequências que podem surgir caso alguém descubra suas intenções. Cada passo dado em direção às esmeraldas reforça a ganância que as move. Em outra parte das cidades, uma toma uma atitude dura e autoritária. Ao saber dos planos de Zenaide, ela proíbe a mulher de se casar, usando um tom firme e ameaçador. Zulma deixa claro que não permitirá que Zenaide tome decisões que fujam de seu controle. A proibição é acompanhada de palavras cruéis, que ferem profundamente Zenaide, deixando-a humilhada e revoltada. Mesmo assim, Zenaide engole o choro, ciente de que enfrentá-la naquele momento só traria ainda mais sofrimento. A atitude de Zulma evidencia mais uma vez seu desejo de dominar tudo e todos ao seu redor. No hospital, o clima é de apreensão. O estado de saúde de Miriam piora, deixando médicos e enfermeiros em alerta. Stella, que já vinha emocionalmente abalada, sente o impacto da notícia de forma intensa e passa mal. A jovem é amparada pelos colegas, mas sua fragilidade fica evidente. O medo de perder a mãe,
misturado às lembranças dolorosas do passado, faz com que Stella se sinta perdida e sem forças. A situação de Miriam reacende feridas antigas e traz à tona sentimentos que Stella tentava manter sob controle. Observando o comportamento de Stella à distância, Lauro começa a desconfiar. Ele percebe mudanças no jeito dela, nos olhares, nas atitudes, e sente que algo não está sendo dito. Lauro comenta suas suspeitas com Túlio, buscando entender o que está acontecendo. Túlio, atento e cauteloso, despista Lauro, minimizando as preocupações e dizendo que Stella apenas atravessa um momento delicado por causa da saúde de Miriam. Apesar da resposta aparentemente convincente, Lauro continua com uma pulga atrás da orelha, sentindo que há algo mais profundo por trás daquela inquietação. No campo, Candinho decide levar as crianças para procurar a lendária mula sem cabeça. A iniciativa surge como uma mistura de brincadeira e aventura, mas também como uma forma de distrair os pequenos e afastá-los das tensões do dia a dia. Candinho entra na história com entusiasmo, contando causos e incentivando a imaginação das crianças. No entanto, Dita se preocupa com a atitude do marido. Ela teme que Candinho se exponha a perigos desnecessários ou se desgaste fisicamente, ainda mais depois de tudo que ele já enfrentou. Mesmo assim, tenta não demonstrar seu medo, confiando no bom senso e na proteção divina que sempre parece acompanhar Candinho. Enquanto a busca pela mula sem cabeça segue entre risadas e curiosidade infantil, na cidade Lourival recebe uma proposta tentadora. A baronesa Sandra, em parceria com Ernesto, o procura com uma oferta direta. Querem Doris River cantando na festa de fim de ano. Lourival escuta atentamente, mantendo a postura confiante que lhe é característica. A proposta envolve dinheiro, prestígio e grande visibilidade, mas também carrega riscos evidentes. Ele sabe que aceitar pode colocar Dita em uma posição delicada, reacendendo conflitos que ela tenta superar. Ainda assim, Lourival não dá uma resposta imediata, preferindo ganhar tempo e avaliar como pode tirar vantagem da situação. Sandra deixa claro que a presença de Doris River é essencial para o sucesso do evento. Ernesto, por sua vez, reforça a importância da apresentação, destacando o impacto que a cantora vem causando no público. Lourival percebe que ambos estão mais interessados em explorar a imagem de Doris do que em respeitar Dita como artista. A conversa termina com promessas vagas e olhares calculistas, deixando Lourival dividido entre a ambição e a consciência. De volta ao hospital, a tensão atinge seu ponto máximo quando Miriam desperta. O momento é carregado de expectativa e silêncio. Ao abrir os olhos, ainda fraca, Miriam reconhece Stella. O reconhecimento emociona todos ao redor. Stella se aproxima, tomada por lágrimas, sentindo um misto de alívio, medo e esperança. Miriam pronuncia o nome da filha com dificuldade, mas com clareza suficiente para dissipar qualquer dúvida. O gesto simples reacende o vínculo entre as duas, trazendo à tona memórias dolorosas e afetos adormecidos. Stella segura a mão da mãe, tentando transmitir força, mesmo sendo ela quem mais precisa de apoio naquele momento. O despertar de Miriam representa uma luz em meio à escuridão, mas também anuncia novos desafios, pois o passado que Stella tenta deixar para trás ameaça ressurgir com força total. Médicos orientam cautela, explicando que o estado de Miriam ainda inspira cuidados, mas o reconhecimento já é considerado um sinal positivo. Enquanto isso, Candinho retorna da aventura com as crianças, trazendo histórias exageradas e risadas contagiantes. Apesar de não encontrar a mula sem cabeça, ele transforma a experiência em um momento de união e alegria. Dita observa de longe, aliviada ao vê-los sãos e salvos. Mesmo assim, o receio não desaparece completamente. Ela sente que os perigos que rondam sua família não são feitos de lendas, mas de pessoas e escolhas reais. À noite, Dita reflete sobre os conselhos de Asdrubal e sobre a proposta feita a Lourival. Ela percebe que sua vida parece caminhar em direções opostas. De um lado, a simplicidade e o amor ao lado de Candinho e das crianças. Do outro, o brilho sedutor de uma carreira que insiste em chamá-la. O conflito interno a deixa inquieta, mas também mais consciente de seus limites. Zulma, por sua vez, demonstra satisfação ao impor sua vontade sobre Zenaide. Para ela, controlar é sinônimo de segurança. No entanto, a reação silenciosa de Zenaide planta uma semente de tensão que pode germinar a qualquer momento. A proibição do casamento não apaga os sentimentos, apenas os empurra para um lugar perigoso. Jocasta e Cunegundes, cada vez mais próximas de seu objetivo, comemoram em segredo cada pista encontrada sobre as esmeraldas. A obsessão cresce, e o brilho da riqueza parece ofuscar qualquer senso de prudência. As duas ignoram os sinais de alerta, convencidas de que o destino finalmente lhes sorri. No hospital,
Stella passa a noite ao lado de Miriam, observando cada respiração da mãe. O reconhecimento a abala profundamente, reacendendo perguntas que ela nunca conseguiu responder. Túlio aparece para oferecer apoio, mas mantém distância, respeitando o momento delicado. O silêncio entre eles fala mais do que qualquer palavra. Lauro, ainda desconfiado, observa Túlio com atenção redobrada. Embora tenha sido despistado, sente que algo está sendo escondido. A intuição o alerta de que a situação entre Stella e Túlio é mais complexa do que aparenta. Já Lourival passa horas pensando na proposta de Sandra e Ernesto. Ele sabe que aceitar pode colocá-lo em rota de colisão com Candinho e com a própria Dita. Ao mesmo tempo, enxerga ali uma oportunidade única de consolidar Doris River como um fenômeno. A dúvida o acompanha até o amanhecer. O dia termina com sentimentos misturados. Esperança com o despertar de Miriam, preocupação com a saúde de Stella, tensão com as decisões de Zuma, ambição com a busca pelas esmeraldas e incerteza sobre o futuro de Dita. Cada personagem segue seu caminho, sem saber que essas escolhas aparentemente isoladas estão prestes a se cruzar, trazendo consequências que ninguém consegue prever. Sábado, 3 de janeiro. Stella sente o coração apertar quando percebe o olhar confuso de Miriam fixo nela. A mulher, ainda frágil, tenta puxar lembranças que parecem escapar entre os dedos. Antes que qualquer palavra mais profunda seja dita, Stella se recompõe, força um sorriso contido e despista Miriam, afirmando com firmeza que não é filha da paciente, apenas uma enfermeira que está cuidando dela. A mentira sai amarga, pesada, mas necessária. Miriam parece se entristecer, como se algo dentro dela dissesse que aquela resposta não está completa, mas sua condição não lhe permite insistir. Stella se afasta do leito com os olhos marejados, sentindo que acabou de ferir a si mesma para evitar uma dor ainda maior. Enquanto isso, Quinzinho conversa seriamente com Cunegundes. Ele garante, sem rodeios, que não quer mudar sua vida, não importa quantos planos ambiciosos ela faça. Quinzinho diz que gosta da simplicidade, da rotina que construiu e não pretende se deixar levar por sonhos de grandeza ou dinheiro fácil. Cunegundes finge compreender, mas por dentro se ressente. Para ela, o filho deveria enxergar a oportunidade que tem nas mãos. Mesmo assim, engole a frustração e decide não pressioná-lo naquele momento, embora sua ambição continue intacta. No dancing, Maria Divina resolve agir. Com passos calculados e um sorriso provocador, ela seduz Zé dos Porcos, que fica completamente desconcertado. Ele tenta manter a compostura, mas não consegue esconder o quanto se sente atraído. Maria Divina dança, se aproxima, toca levemente seu braço e o envolve com palavras doces. Zé dos Porcos se vê dividido entre o encanto que sente e a confusão que isso provoca em seus sentimentos. Ele percebe que está cada vez mais preso a ela, mesmo sem saber se está pronto para assumir esse desejo. No hospital, Celso vive um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ao virar um corredor, ele flagra Stella com Túlio. O clima entre os dois é evidente, carregado de tensão e sentimento. Pressionada pelo olhar de Celso, Stella não consegue mais mentir. Com a voz trêmula, confessa que está apaixonada por Túlio. A revelação cai como um golpe silencioso. Celso sente o chão desaparecer sob seus pés, mas se mantém firme. Em vez de explodir, ele respira fundo e, com uma dignidade dolorosa, garante Stella que irá esperar por ela, respeitando seus sentimentos e sua confusão. A atitude surpreende Stella, que se sente ainda mais culpada. Túlio observa tudo em silêncio, ciente de que aquele amor está cercado de obstáculos. Em outro ambiente, Olímpia decide se insinuar para Adamo, sem saber que por trás daquela identidade está Margarida. Olímpia usa seu charme, faz elogios e lança olhares carregados de intenção. Margarida fica visivelmente desconfortável, tentando manter a postura masculina que construiu. A situação a deixa em alerta, com medo de que a farsa seja descoberta. Mesmo assim, ela se esquiva com habilidade, mantendo a conversa em um tom neutro, enquanto Olímpia se afasta intrigada, sentindo que há algo estranho naquele homem que tanto a atrai. Carmen, por sua vez, anda inquieta. As previsões que fez para Zuma não saem de sua cabeça. Ela sente que algo grave está se aproximando, algo que pode mudar completamente o destino de todos ao redor. Carmen teme que Zuma esteja no centro de uma tempestade e que suas escolhas provoquem consequências irreversíveis. A preocupação cresce, e ela passa a rezar em silêncio, tentando afastar o pressentimento ruim que insiste em acompanhá-la. Tomado por coragem e amor, Sabiá faz uma promessa a Zenaide. Ele diz que enfrentará Zuma, não importa o quanto ela tente impedir, porque quer se casar com a mulher que ama.
Zenaide se emociona ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez, sente que não está sozinha, que alguém está disposto a lutar por ela. Ainda assim, o medo de Zuma é grande, e Zenaide sabe que o caminho até a liberdade não será fácil. Em meio a tantas tensões, Picolé recebe uma carta de Maria Pureza. Ao abrir o envelope, seu rosto se ilumina. As palavras simples, mas cheias de carinho, enchem seu coração de esperança. Ele lê e relê a carta, emocionado, sentindo que ainda há espaço para sonhos e afeto, mesmo em meio ao caos que cerca sua vida. A carta se torna um pequeno refúgio, um lembrete de que o amor pode resistir à distância e às dificuldades. De volta ao hospital, Túlio chama Estela para uma conversa reservada. Com semblante sério, ele revela que o caso de Miriam é grave. Explica que, apesar do despertar, o estado clínico inspira cuidados e que há riscos significativos. A notícia pesa sobre Estela como uma sentença. Ela sente as pernas fraquejarem e precisa se apoiar na parede para não cair. O medo de perder a mãe, somado à culpa por tê-la negado, faz com que Estela se sinta dilacerada por dentro. Enquanto isso, Candinho enfrenta uma dura realidade. Em conversa com pessoas de confiança, ele assume que, sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. A perda do patrimônio deixa claro que suas opções são poucas. Candinho se sente responsável por todos os trabalhadores que dependem daquele negócio e sofre ao perceber que sua honestidade e boa-fé talvez não sejam suficientes para manter tudo de pé. A angústia o consome, mas ele tenta manter a esperança, acreditando que uma solução ainda pode surgir. É nesse momento que Dita toma uma decisão difícil e corajosa. Ao ouvir Candinho, ela entende o peso que ele carrega e percebe que não pode mais fugir do que se apresenta diante dela. Com o coração apertado, Dita aceita tornar-se Doris River para ajudar Candinho. A escolha não vem sem dor. Ela sabe que assumir essa identidade significa abrir mão, ainda que temporariamente, de quem realmente é. Mas o amor que sente por Candinho fala mais alto. Dita promete a si mesma que fará isso apenas pelo tempo necessário, mantendo viva, dentro de si, a certeza de que sua essência não será apagada. Candinho se emociona ao ouvir a decisão da esposa. Ele tenta dissuadi-la, dizendo que não quer que ela se sacrifique, mas Dita é firme. Ela diz que estão juntos, que são uma família, e que enfrentarão qualquer coisa lado a lado. O gesto fortalece ainda mais o vínculo entre os dois, mesmo diante das dificuldades que se avizinham. No hospital, Celso se afasta em silêncio, carregando a dor da confissão de Estela. Apesar do sofrimento, ele se agarra à promessa que fez: esperar. Para ele, amar também significa respeitar o tempo do outro, mesmo quando isso machuca profundamente. Estela observa Celso se afastar e sente uma mistura de gratidão e tristeza. Ela sabe que suas escolhas estão ferindo pessoas que não mereciam sofrer. Zé dos Porcos, ainda impactado pela sedução de Maria Divina, passa a questionar seus próprios sentimentos. Ele percebe que está mudando, que o desejo de uma vida simples talvez esteja dando lugar a algo mais intenso e confuso. A presença de Maria Divina o instiga, o tira do lugar comum, e isso o assusta tanto quanto o atrai. Olímpia, intrigada com Adamo, começa a prestar mais atenção em seus gestos, em suas respostas calculadas. A desconfiança cresce, e ela passa a observar cada detalhe, sem saber que está perigosamente próxima de descobrir um segredo que pode abalar muitas estruturas. Carmen decide procurar mais respostas, tentando entender melhor as visões que teve. Ela sente que o destino está em movimento, que algo grande se aproxima, e teme que Zuma seja responsável por desencadear uma série de eventos difíceis de controlar. Sabiá, fortalecido pela promessa que fez a Zenaide, começa a se preparar para o confronto inevitável. Ele sabe que Zuma não cederá facilmente, mas está decidido a não recuar. O amor que sente o impulsiona a enfrentar medos antigos. Picolé guarda a carta de Maria Pureza como um tesouro. Ele sente que aquele pedaço de papel representa esperança, um futuro possível longe das dores que conhece tão bem. O sorriso que surge em seu rosto é raro, mas sincero. Estela retorna ao quarto de Miriam, observando a mãe dormir. A culpa consome, mas ela promete a si mesma que, quando for possível, contará a verdade. Por enquanto, acredita que o silêncio é a única forma de protegê-la. Candinho e Dita passam a noite conversando, planejando os próximos passos. A decisão de Dita muda o rumo de tudo. Eles sabem que enfrentarão julgamentos, armadilhas e sacrifícios, mas também sabem que não estão sozinhos. Assim, entre mentiras necessárias, amores proibidos, decisões difíceis e promessas de luta, cada personagem segue adiante, carregando seus conflitos e esperanças.
O destino de todos parece cada vez mais entrelaçado, e as escolhas feitas agora terão consequências profundas, capazes de transformar definitivamente suas vidas. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.